Bom, vamos falar então de seleção, porque amanhã tem Brasil e Inglaterra. O Dorival Júnior sinalizou o time que vai começar jogando e eu confesso que me dá tristeza ver essa provável seleção brasileira que vai começar jogando amanhã contra a Inglaterra. Ô Marcela, manda pra mim aí a provável seleção pra gente passar aqui pros nossos ouvintes também. Mas... Vou de cabeça aqui, tá? Você já de sabe cabeça. de cabeça, Bento, então vai. Danilo, Fabrício Bruno, Não, Opa. Beraldo, não é o Fabrício, é outro. Opa. Eu vi a provável escalação. Fabrício Bruno, Beraldo e o Wendel. É isso. Ele vai jogar com 3 caras da Premier League. Bruno Guimarães, João Gomes e o Paquetá na frente... Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. É isso. Essa é a provável escalação do Brasil. Mas ele mudou o Fabrício Bruno de ontem pra hoje. Bom, eu vi a última vez a provável escalação com o Fabrício Bruno. Quem era o de ontem? O de ontem era Ontem nós tínhamos Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, com Vini, Rodrigo e Rafinha no ataque. A dúvida acho que é na zaga só. Era o Bremer. Eu vi a última provável escalação com os repórteres. O Thiago Leme tá lá. Não, tá tudo certo. Não, claro, mas ele trouxe uma provável escalação com o Fabrício Bruno. Você vai jogar o Bremer, o Fabrício Bruno também? Uma outra coisa também não vai alterar tanto. Eu acho uma convocação. A que saiu hoje realmente é essa que você falou com o Fabrício Bruno na zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno é um bom zagueiro. Não sei se nível da seleção. E talvez o nível do Léo Pereira seja superior. O melhor que está lá é o Beraldo. Ah, claro. O Beraldo é o melhor que o Beraldo foi elogiado pelo Luiz Henrique. Mas ele não. Facilidade. Esse joga muito. Mas tem uma questão. O Beraldo, ele tem tudo pra ser, mas ainda acho que a dupla de zaga titular da seleção brasileira, até mesmo pra próxima Copa, é Militão e Marquinhos. E o Beraldo vai buscar o espaço dele. Eu acho que é algo natural. Eu falo assim, com tristeza de revelar essa seleção aqui pros nossos ouvintes, porque... A nomenclatura é complicada. O time é mediano, gente. O time é mediano. Convenhamos que é um time mediano, né? Mas esses jogadores que nós citamos aí, Capri, querendo ou não, eu tô concordando contigo, tá? Mas só tem uma questão importante para ser colocada. Eles jogam nas principais ligas do futebol do mundo. Vou dar um exemplo aqui. O João Gomes não joga no United, num City, num Chelsea. Joga no Wolverhampton, mas tá lá. É João Gomes. Você tem o Lucas Paquetá, que é titular absoluto do seu time. Você tem o Bruno Guimarães, um faz sucesso no West Ham, o outro no Newcastle. Você tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo, 2 dos melhores aí do mundo, talvez na posição de cada um. Você tem o Beraldo, que hoje é uma realidade no Paris Saint-Germain. Sim, João. Individualmente, temos peças interessantes. Sim, mas você pega a minha tristeza é dizer que a gente tem um time hoje mais ou menos e... Tempo atrás a gente não falava isso, que a seleção brasileira vai jogar um amistoso com um time mais ou menos. Nós nunca dissemos isso. Mas caiu muito, né, Capri? Sim, a gente tem falado disso aqui constantemente. O principal, sabe o que é? É você ser treinado, entendo o que eu vou dizer, tá? Pelo Klopp, pelo Guardiola, pelo Ancelotti, pelo Luiz Henrique, certo? E aí você chega e cai, tô dando um exemplo, e cai no Ramon Menezes. Exato. Certo? Aí, viu? Aí o nível desce demais. É abissal. O nível desce demais. Concorda ou não concorda comigo? Claro. O Dorival tá um nível acima, bem acima do Ramon, mas tá abaixo desses europeus. Mas eu acho que o Dorival, por exemplo, o Gareth Southgate, eu acho que o Dorival não deve nada na carreira pro Gareth Southgate. Tu acha que o Dorival poderia treinar a Inglaterra? Se ele fosse inglês, tu acha que ele treinaria a Inglaterra? Talvez. Não veria problema. O Gareth Southgate, ele é o atual vice-campeão da Eurocopa. Sim. Certo? Mas ele é pra Itália. Exatamente. E é uma reclamação dos tabloides ingleses, que falam justamente sobre isso. Poderia jogar mais com ele, tem razão. Eu também acho. Então, assim, o Dorival, a gente vai falar, acho que da declaração infeliz dele, mais uma, mas vamos falar primeiramente sobre dentro de campo. Eu acho que, assim, o Capriotti, ele tem um discurso aqui que eu concordo e abraço 100%. Não é um discurso saudosista, mas é um discurso que, infelizmente, você que tem 20 anos, você que tem 15 anos, eu coloco a mão no fogo. Eu acho que você não vai assistir aquilo que nós tivemos o privilégio de assistir. Ô, João. Eu não vi a seleção de 70, nem vocês. Ô, João. Mas assim, nós vimos 2002, claro, nós vimos 98, tu não viste a de 82. Eu vi a de 94, eu não vi a de 82. De 82 foi maravilhoso. As próximas gerações não vão ver nem de perto a qualidade. 82, 86, 94, 2002, 2006 que não ganhou, foi uma farra, mas eram bons jogadores, Eu não sou saudosista, acho que a gente precisa mirar sempre adiante, mas nesse caso eu sou um saudosista. Sou porque, eu digo sempre isso aqui, eu digo isso com dor no coração, porque nós podemos resgatar ainda
lutar para que o futebol brasileiro volte a ter isso, volte a revelar grandes craques, grandes jogadores. Acho que a gente não pode se conformar, falar, pô, estamos perdendo, tá caindo o nível do futebol brasileiro, da seleção, e simplesmente achar que tá tudo bem, tá tudo certo, é a realidade. Não, eu acho que a gente precisa lutar para que a gente resgate essa história de o futebol brasileiro ser protagonista e voltar a ser um grande revelador de craque. Futebol mudou, Capri. Futebol mudou. Claro que mudou, moleque João. Na categoria de base hoje ele tem que mais correr do que driblar. Isso, então ele já chega preparado para poder correr atrás da bola do que driblar. Que aí eu sempre digo, né, que deveria partir, né, da CBF essa história de você criar um modelo, um programa de resgate, de formação, de base. Pode soltar, não tem problema, pode soltar. De novo. Capriotti, por favor, vai. Fantástico mundo de Ricardo Capriotti. Eu sempre vou lutar por isso e nunca vou me conformar que a gente tenha uma situação como essa. Pô, que a pena. CBF fazer. Pô, que pena, né? O nosso futebol tá uma porcaria, tá? Mas eu sempre sonho com a possibilidade de que a gente pode resgatar, desde que a gente tenha gente com seriedade, que a gente tenha uma organização com seriedade para tratar disso. Capri, eu te amo, velho. Infelizmente não vê isso. Você é um homem maravilhoso. Tu mete o pau na CBF toda hora, cara. E agora tu quer um projeto com seriedade, irmão. Me ajuda porque a gente te ama, cara. Sim. Mas isso aí não vai se confirmar, pelo amor de Deus. Aqui é uma usina de proposituras. Mas, assim, aqui é uma usina de proposituras. Mas com uma certa incoerência. Não é uma usina de lamentação. Não é uma usina de propositura. Quer dizer, eu lamento também, lamento que a gente tá vivendo. Mas eu proponho muito. Tu propõe, mas o positivista, ele é superior ao realista? Não, mas a realidade eu conto aqui. Eu tô contando que a nossa realidade é triste. Que a nossa realidade mas tu acha que a CBF tem capacidade? Uma tem mudança capacidade. Nisso. Não, então é isso que eu tô dizendo. O Brasil perdeu para Israel no Mundial Sub-20 nas quartas. Nada contra. Depende da CBF, mas a CBF não vai fazer isso. Depende dela, mas não vai fazer isso. É o que eu tô dizendo aqui. É que vocês não entendem. Vocês não querem entender. A gente entende, cara. A gente entende. Fazer firula. Mas você coloca aqui possibilidades que são irreais, Capri. São irreais, entendeu? Não adianta perder tempo de programa colocando. Não é se conformar. Não é se conformar. É buscar coisas palpáveis. A gente vai estar brigando com a Venezuela para ir para a Copa do Mundo. Capriotti, não é isso. A gente vai se conformar. Não avacalhe o debate. Não é isso. Você está avacalhando o debate. Vocês estão avacalhando. Vocês não querem entender o que eu estou dizendo. Você está, Capri, a gente respeita a sua opinião. Vocês não querem entender. Você está colocando aqui opiniões na mesa e um embasamento que a gente obviamente concorda. Só que a gente conhece o modus operandi do futebol brasileiro. Isso é impossível acontecer. Então, antes da gente flertar com algo impossível, vamos tentar pensar em algo palpável, minimamente plausível, coisa que a sua ideia não é. É isso que a gente tá querendo colocar. Então, qual é o plausível pra vocês? Vamos lá, então. Qual é o plausível? Eu posso falar? Qual é o plano? Não, deixa o João falar. Não, por favor, fica à vontade. Não, eu quero ouvir você, João. Você sempre desdenha da opinião, não é desdenhar, mas não apresenta uma solução. Peraí, vem cá. Então vou falar. Você desdenha da opinião, põe vinheta. Não, tá essa ótimo, pode desdenhar e põe vinheta. Coração da vinheta. A vinheta é pra não levar pro coração, é brincadeira. Agora dê a sua sugestão. Vamos lá, eu quero ouvir. Você levou pro coração a vinheta, eu vou tirar a vinheta daqui. Qual é a sua solução pro resgate do futebol brasileiro? Capriotti, é o seguinte. Não. É o seguinte. Nós temos algumas possibilidades aqui para que a gente possa debater. Eu não sou o dono da verdade. Agora, o que eu não vou fazer aqui... Não, já tá no teu segundo, veja bem. Ele já é... Não, vem cá, deixa eu falar. Deixa eu falar. Ele não tem. Deixa eu falar. Ele só sabe criticar e destruir. Criar a vinheta do cantado de aqui. Deixa eu falar. Criticar e destruir é fácil. Mas você vai deixar eu falar ou não vai? Cara, mas você faz uma pergunta e você quer responder a minha pergunta. Não é que tem veja bem aqui, Capriotti. É que é o seguinte, eu não sou o dono da verdade, não tenho pretensão, conhecimento, muito menos interesse de tal. Não sou. Eu sei disso. E eu não tô falando que você é. Não vista essa carapuça que eu não falei nada. Não. O que eu tô falando, Capriotti, é o seguinte. A gente tem que pensar. A gente não vai achar que num programa de 1h30 a gente vai achar a solução pro futebol brasileiro. É algo gradativo para que a gente possa pensar e trazer algumas ideias palpáveis e plausíveis. Não esse sonho, esse fantástico mundo de Ricardo Capriotti, que é impossível pela tamanha incompetência que temos na CBF. Eu vou dar um exemplo aqui. Treinadores da categoria de base. Eu vou te dar um exemplo. O Augusto Melo falou uma coisa pra nós aqui. Vou até mudar a trilha do programa aqui, ó. O Augusto Melo deu uma entrevista recentemente pra nós que ele falou o seguinte: o time profissional do Corinthians, jogadores da base vão ter que se adaptar ao estilo de jogo do profissional.
Eu não quero na categoria de base um estilo e no profissional um outro. Eu acho que o resgate do futebol brasileiro, pelo menos nos clubes, passa muito por essa metodologia. Você não pode ter um estilo de jogo na categoria de base e no profissional você ter um outro. Então, isso atrapalha demais o crescimento e evolução dos meninos que estão na base com um potencial promissor para chegar no profissional com um estilo de jogo igualzinho ao do profissional. Então, se no profissional você tem jogador que dribla, na base você tem que ter. Aí é uma forma gradativa, aos pouquinhos, aí sim plausível e palpável, para que você possa, aos pouquinhos, que não vai ser da noite pro dia, resgatar o futebol brasileiro. Isso é uma sugestão, não isso que você colocou. Tá? Então dorme com essa aí. Dorme com essa aí. Você falou do Corinthians, eu falei falou, eu tô esperando a sugestão aqui pro futebol brasileiro. Você não tá sabendo interpretar o que eu falei. Não, senhor. Você não tá sabendo interpretar. Eu acabei de falar. Capriotti, eu usei. Vou deixar o Prédio falar, só para deixar claro. Eu usei o Corinthians como um exemplo. Se o Palmeiras tem no time profissional velocidade e finalização, na base tem que ser o mesmo estilo de jogo. Se no Corinthians o Augusto quer o mesmo estilo de jogo, de ataque, não sei o quê, você tem que ter o mesmo estilo. Então a forma de você começar a resgatar o futebol brasileiro passa primeiramente pelos clubes, na sua base, e depois no topo da pirâmide na seleção brasileira. Isso é uma sugestão que eu dei aqui, plausível e palpável. Não o fantástico mundo de Ricardo Capriotti que você falou. Palmeiras, Corinthians, aos pouquinhos, você tem meia dúzia aí. Isso, então, isso. Vamos incentivar para que todos façam. Vamos incentivar. Quem é que tem que organizar aos pouquinhos? Quem é que vai organizar? Os clubes. Cada clube vai organizar. Cada que sim. Do seu jeito. Claro que sim. Cada um largado do seu jeito. Largado? Ninguém o Palmeiras não tem planejamento? Ninguém acima. O Atlético Paranaense não tem? O Flamengo não tem? Para coordenar tudo. Você quer que cada clube tenha o seu modelo e cada um siga da sua maneira. Você espera que a CBF faça isso nos clubes? Vamos lá. É isso que você espera? Esse é o fantástico mundo de João Paulo Capelani.